Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Fernando e na aula de hoje nós vamos estudar um assunto muito importante que cai em várias universidades, vários exercícios a serem trabalhados, que é a questão de porcentagem, tá ok? Apesar de parecer um assunto simples, quando ele entra em questão de juros simples e compostos, normalmente acaba embananando um pouco a cabeça da gente. Preste bastante atenção, assista quantas vezes forem necessárias o vídeo. Tire todas as suas dúvidas e vamos lá! Muito bem, pessoal. Nós vamos tratar agora de um assunto que é muito interessante, muito importante, que faz parte do nosso convívio diário. Nós vamos falar sobre porcentagem. Para vocês terem certeza daquilo que nós estamos falando, porcentagem significa porcento, ou seja, é uma razão 1 sobre 100, tá ok? Vamos ver alguns exemplos, vai ficar mais claro para vocês. Só como curiosidade, olha a evolução que teve o símbolo de porcentagem até o que nós utilizamos hoje, que é esse comum aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é o conceito então? Porcentagem é uma fração centesimal representada por esse símbolo aqui. Vamos ver então, 30% não é nada mais do que você pegar o 30 sobre 100, 30%. E 30 sobre 100, em decimal, calcula-se 0,3. Então vamos transformar alguns exemplos aqui, pessoal. Olha só, 42%, mesma coisa, 42%. 42 sobre 100 em decimal, 0,42. Olha agora com a casa decimal, 15,3%. Mesma coisa, pessoal, 15,3 sobre 100. Olha só, eu tenho dois zeros, eu vou caminhar duas casas para a esquerda. Uma, duas. O resultado disso é 0,153. Tranquilo, né, pessoal? Muito bom. Vamos lá para o exemplo 3 agora. 135% é 135 sobre 100, que é igual a 1,35. Percebamos então, pessoal, que todos os números cujo numerador for maior do que 100, olha aqui, ó, eu tenho uma razão de maior que 1. Todo número cujo numerador for menor que 100, o resultado é menor do que 1. Tranquilo? Vamos lá então. Temos mais alguns exemplos que é bom a gente testar e entender. Olha só, 1/4, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 25, então ficaria 25 vezes 1, 25. 25 vezes 4, 100. Opa, eu tenho 25 sobre 100. Isso daqui é a mesma coisa que falar 25%. Ou se eu quisesse fazer direto, 1 sobre 4 é igual a 0,25. 0,25 em porcentagem, 25%. Nesse próximo exemplo aqui, ó, aqui é uma dízima periódica, 1 sobre 3. Fazendo essa divisão aqui, nós vamos encontrar que é 0,333 e vai embora. Isso daqui, em porcentagem, é a mesma coisa que 33,3. Olha só, se estou transformando de decimal em porcentagem, basta eu andar duas casas decimais para a direita. Uma aqui, duas aqui. 33,3 e ele vai embora por cento. Tranquilo, né, pessoal? Uma fração agora, ó, 3 meios. Qual é a razão que eu consigo montar para que embaixo eu tenha 100? Opa, 2, se eu multiplicar por 50, eu chego em 100. Então, se eu multiplico por 50 embaixo, eu multiplico em cima também. Então, ficaria 3 vezes 50, 150. 2 vezes 50, 100. Chegamos à fração que nós conhecemos, 150 sobre 100 é a mesma coisa que 150%. Olha, de novo, ó, acima, numerador, acima de 100, vai dar mais de 100%. Numerador menor do que 100, menos de 100%. Olha esse outro cálculo que é interessante. 5% ao quadrado. Mas o que é 5%, professor? É 5 sobre 100 elevado ao quadrado. Opa, eu sei que 5 sobre 100, se eu dividir em cima e embaixo por 5, vai ficar 1 sobre 20. 1 sobre 20 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 1 sobre 400.
1 sobre 400, efetuando a divisão, nós vamos chegar que vai ser a 0,25. Tá ok? Tranquilo? Ô professor, e como que eu calculo quando é raiz quadrada? Mesma coisa, pessoal. Vamos desenvolver. Olha, 25% é igual a 25 sobre 100. Opa, 25% é 25 sobre 100. E para quem lembra da regrinha? A regrinha da raiz, eu posso fazer de dois jeitos. Olha só, aqui eu dividi os dois por 25, ficou 1 sobre 4. Raiz de 1 sobre 4 é raiz de 1, que é 1, raiz de 4, que é 2. Meio é 50%. 0,5, duas casas para a direita, 50%. Ou eu poderia simplesmente ter extraído a raiz aqui, ó. Raiz de 25 é 5, raiz de 100 é 10. Ficaria 5 sobre 10, que também é meio. Meio também dá 50%. Perceba que nós estamos saindo do numeral e indo para a porcentagem. Tá ok? Legal, pessoal. Vamos lá, então. E aqui, ó, 10% vezes 15%. Opa, eu tenho um produto agora. Então, se eu transformar 10% em 10 sobre 100, 15% em 15 sobre 100, e aí eu vou começar a olhar aqui, ó. 10 vezes 15 dá 150. 100 vezes 100 dá 10 mil. 150 sobre 10 mil é a mesma coisa que 1,5 sobre 100. Corta duas casas decimais de si em cima e corta embaixo. 1,5 sobre 100 corresponde a 1,5%. Ok? Tranquilo, né, pessoal? Vamos continuar então. O melhor modo que a gente tem agora para trabalhar um pouquinho e entender melhor é vendo um pouquinho de exercícios. Olha só esse aqui da FUVEST que interessante. Um lote de livros foi impresso em duas gráficas, a gráfica A e a gráfica B. Sendo que A imprimiu 70%, ó, eu coloquei em azul para separar os dados do A e em vermelho para separar os dados do B. A imprimiu 70% dos livros e B 30%. Sabe-se que 3% desses livros que A imprimiu e 2% dos livros que B imprimiu são defeituosos, ou seja, tem algum probleminha. Qual a porcentagem de defeitos do lote, então? Olha só, pessoal, primeira coisa, vamos entender a seguinte, ó. X, que eu estou chamando aqui, é o total de livros do lote. Se meu X é o total de livros do lote, em A eu tenho 70% de X, ou seja, imprimi 70% do lote. 70% é 70 sobre 100, que é o quê? 0,7x. Tranquilo? Em B, opa, se eu imprimir 70% em um, só posso ter impresso 30% na outra, certo? São só duas gráficas. Então, 30% desse meu total de livros é 30 sobre 100, que é igual a 0,3x. Opa, então entendi. Ó, aqui eu tenho 0,7x impresso em A e 0,3 impresso em B. Agora, como é que a gente analisa os defeitos? Olha só. 3% de tudo que foi impresso em A. 3% de tudo que foi impresso em A. Mas o que é 3%, professor? É 3 sobre 100. 3 sobre 100, que é 3% do que foi impresso em A. Fazendo essa multiplicação com essa divisãozinha aqui, a gente vai chegar aqui, 3 vezes 0,7 é 2,1 sobre 100, mesma coisa que 0,021x, ou seja, do que tudo que foi impresso em A, 0,021 apresentou defeito. Para B, como é que funciona? Ó, 2% do que foi impresso em B deu problema. Mas o que é 2%? É 2 sobre 100. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 0,3 dá 0,6 sobre 100 igual a 0,006. Bastante tranquilo, né, pessoal? Então, para a gente entender, isso aqui são os defeituosos de A, os defeituosos de B. Para ter o resultado, então, é só somar o defeituoso de A com o defeituoso de B. Opa, 0,027. Se eu transformar esse 0,027 em porcentagem, isso aqui vai dar 2,7%. Ou seja, 2,7% de todo o meu material ele teve defeito. Mas como é que você fez para transformar, professor? Olha só, eu estou em decimal. Para transformar em porcento, eu caminho duas casas para a direita. Uma
duas, 2,7% do total de livros do lote apresentou problema. Tranquilo, né, pessoal? Vamos para o próximo. Olha só esse exercício 2 que é interessante. Quando o café custa R$12 o quilo, ou seja, quando ele chega a R$12 o quilo, seu preço representa 40% do quilo de outra marca de café. Qual o preço do quilo, então, desse café? Opa! Vamos chamar de X novamente o preço do quilo do café. Ou seja, quando for 12 reais o quilo, isso aqui corresponde, ou seja, a mesma coisa que 40% do preço de uma outra marca. Olha, fazendo as continhas aqui então, ó, X, eu passo esse 0,4 dividindo para cá, fica 12 sobre 0,4. Ou seja, o preço do quilo da outra marca é R$30. Olha, é a verdade mesmo. Por quê? Se calcula 40% de 30. Vai dar quanto, pessoal? 12. Olha aqui que ele disse, ó. Quando ele custa 12, representa 40% do outro preço. Então, o nosso resultado foi validado. Tá bom? Vamos lá, então. Olha esse terceiro da Unicamp, que interessante. Uma quantidade de 6.240 litros de água apresentava um índice de salinidade de 12%. Devido à evaporação, esse índice subiu para 18%. Calcule em litros a quantidade evaporada de água. Vamos começar então, ó. Eu tinha 6.240 litros e tinha 12% de sal. Mas quanto que corresponde essa massa em sal? Opa, 12%, que é 12 sobre 100, de 6.240, eu achei que a minha massa é de 748,8. Opa, isso aqui é o sal que eu tinha nessa quantidade de água. Pessoal, olha só, ele está dizendo que vai ter evaporação. Quando evapora o quê? Água. A massa do sal, ela não vai mudar. Eu vou continuar tendo os mesmos 748,8 de sal. Só que o que mudou que ele disse? A salinização. Então eu passei a ter 18% de um total de água e para dar quanto? 748 de massa. Quando esses 18% de sal para esse valor aqui é atingido, quantos litros eu passei a ter? Olha só, 18% é 18 sobre 100. Efetuando essa continha aqui, bastante simples, né? Passa dividindo aqui embaixo, nós vamos chegar que o resultado em litros é de 4.160 litros. Ou seja, eu tenho agora somente 4.160 litros de água. Então, como ele quer saber qual a quantidade que evaporou, eu tenho que pegar o que? Olha, quanto eu tinha e tirar de quanto eu tenho agora. Então, eu tinha 6.240 litros e agora, com a nova salinização de 18%, como a massa não evaporou, ela não muda, eu passei a ter 4.160 litros. Porque em 4.160 litros, 18% de salinidade corresponde a essa massa de 748. E quando eu tiro um do outro, então eu chego ao resultado que foi evaporado 2.080 litros. Tranquilo, né, pessoal? Agora a gente vai estudar dois conceitos muito importantes que são muito cobrados, pessoal. Normalmente, quando a gente fala de porcentagem, são esses termos que são bastante cobrados, que são lucro e prejuízo. Olha só, o que significa ter lucro, pessoal? Olha só, se eu tenho um lucro, por exemplo, aqui de 10% em cima de um determinado valor, significa que eu continuo tendo aquele determinado valor e mais 10% dele, que é 10 sobre 100, que é 0,1. Ou seja, eu tenho 1 vezes x mais 0,1 vezes x. 1 mais 0,1, 1,1x. Ou seja, se eu tivesse 30% de lucro, eu passo a ter 1 mais 30% de x, que é 0,3. 1 mais 0,3, 1,3x. Então, sempre que eu tenho lucro, eu tenho esse valor aqui acima de 1. A ideia é a mesma para prejuízo, pessoal. Sempre que eu tenho prejuízo, eu vou descontar, eu vou subtrair qual a porcentagem. Então, eu tenho o valor anterior menos o valor da porcentagem. Olha só, então eu tenho um prejuízo de 10%. Então, fica o meu valor anterior menos 10
que é 10 sobre 100, do valor que eu tinha. Então, se eu tenho 10 sobre 100, que é 0,1, ficaria 1 menos 0,1, 0,9x. Ah, professor, que se você tiver 60% de prejuízo, então, olha só, 60% de prejuízo, eu vou ficar com quanto? 40% do que eu tinha, não é? Isso mesmo, pessoal. Por quê? Porque ficaria x menos 60 sobre 100, que é 0,6x. Então, ficaria 1 menos 0,6, 0,4 de x. Ou seja, do valor original que eu tinha, eu passei a ter 40%. Tá ok? Legal. Olha só esse exercíciozinho, então. Ó. Uma pessoa compra um terreno por 20 mil reais e o vende com lucro de 4 mil. Ela vendeu com lucro. Qual a porcentagem do lucro? Se a gente sabe que vendeu com lucro, significa que ela vendeu a mais, né, pessoal? Então vamos lá. O preço de custo ele foi de 20 mil reais. E o preço de venda, se ele vendeu com lucro de 4 mil, é o que ele tinha mais o que ele vendeu, então ele vendeu por 24 mil. Como o próprio texto disse, ele teve um lucro de 4 mil reais. Ou seja, em relação aos 20 mil que ele comprou, quanto corresponde a esses 4 mil de lucro? Eu faço 4 mil sobre 20, eu vou chegar aqui em 0,2, que é a mesma coisa que 20%. Ou seja, eu tive 20% de lucro sobre o valor da compra. Tranquilo, né, pessoal? Olha só, se vocês fizerem essa variação de 20 para 24, vocês vão chegar exatamente, aumentou 20% de lucro. Joia, né, esse exercício. Esse quinto aqui, ó. Uma pessoa revende um automóvel por 15 mil reais, lucrando novamente 25% sobre o preço de compra. Ó, ele revendeu por 15, que já foi o preço final de venda. E ele lucrou nessa venda 25%. Ele pergunta por quanto que eu comprei então? Olha só, eu tinha comprado por um valor, que eu não sei qual que eu vou calcular que é o X, e lucrei 25%, ou seja, do X eu lucrei mais 25%. 25% é 25 sobre 100, que é 0,25, ou seja, 1 mais 0,25 do valor de compra é quanto? É o valor que eu vendi, 15 mil reais. Ou seja, se eu pegar então e calcular 15 mil sobre 1,25, eu chego no valor do carro cuja compra foi 12 mil reais. Olha só, se eu comprei por 12 e vendi por 15, o lucro foi de quanto? 3 mil. Se eu fizer o cálculo para tirar a prova, 3 mil reais corresponde a 25% de 12 mil. Se eu colocar 3 sobre 12, vai dar 1/4. 1/4 é 0,25, que é 25%. Ou seja, o resultado está correto. Muito bem, pessoal. Mais um para aqui, para a gente finalizar essa parte. Por R$ 750 reais vendi minha máquina fotográfica com 25% de prejuízo. Por quanto eu comprei a máquina? Olha só, eu tive prejuízo. Então eu tinha um valor de compra e tive prejuízo de 25%. Então, do valor comprado, eu perdi 25%, que é 25 sobre 100, que é 0,25. Então, ficaria 1 menos 0,25, que é igual a 0,75 do valor de compra original. E com isso, só consegui vender o quê? Por quanto que eu comprei? 0,75 de 750. Eu comprei essa máquina por R$1.000. Passa o 0,75 dividindo, eu achei que o valor é de R$1.000. Vamos validar se está correto? Olha só, se eu comprei essa máquina por 1.000 e vendi por 750, significa que eu perdi quanto? Eu perdi R$250. R$250 em relação aos R$1.000, se eu fizer a divisão 250 sobre 1.000, vai dar 1 sobre 4, mesma coisa, que é 0,25, que é 25%. O resultado, então, está correto. Tá ok? O prejuízo foi de 25%. Certinho, pessoal? Muito bom. Continuando com a matéria, então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre juros simples e juro composto. Juros simples e juro composto são muito utilizados para valores de empréstimo, né? Quando você compra alguma coisa na loja
E aí você vai pagar com juro, aí ele vai te dizer, você pagou a juro simples, o juro composto, enfim. O que eu preciso guardar de juros simples? Duas formulazinhas, bastante simples. Essa aqui eu costumo dizer que chama-se J-CIT. J-CIT. O que significa essa forma? J corresponde aos juros, C0 ou C corresponde ao capital inicial, I corresponde à taxa de juros e T corresponde ao tempo. O que eu tenho que chamar a atenção de vocês aqui nessa fórmula, pessoal? Sempre olharem I e T para que eles estejam na mesma medida de tempo. É comum, às vezes, pessoal, ele dizer o seguinte, olha, essa taxa aqui é ao mês e ele te dá o tempo em anos. Aí eu tenho que converter anos em meses. Ou qualquer outra coisa desse tipo, pessoal. Então eu tenho sempre que ter certeza que a minha taxa e o tempo estão na mesma medida. Seja dias, os dois, seja meses, os dois, seja décadas, anos, enfim. Eles têm que estar na mesma unidade de medida. Ok? Vamos lá então. Daquela formulazinha, eu tenho uma outra que sai aqui, ó, que o meu capital, ou seja, o montante do meu capital acumulado é igual ao capital inicial mais os juros, que é aquele J-CIT. Se eu quiser colocar tudo em uma única fórmula, o que eu faço? Eu desço aqui meu capital acumulado, desço o meu capital inicial e no lugar do J eu pego aquela formulazinha anterior que é o CIT e substituo aqui, ó. Ou seja, em uma única fórmula eu consegui guardar tudo sobre juros simples. Tá joia? O que é importante a gente lembrar então sobre juros simples? Olha só esse exemplo aqui, ó. Temos uma quantia de R$20 que será aplicada a juros simples de 5% ao mês. 5% ao mês. Determine a equação que fornece os montantes acumulados no período. Então vamos lá, vamos pegar nossa fórmula. CN, que é o capital acumulado, é o capital inicial, mais CIT, que é o capital inicial, taxa e tempo. Então, o capital acumulado quanto que era o capital inicial que ele deu aqui? Ó, uma quantia de R$20 vai ser aplicada. Então, o capital inicial é R$20. Mas esse mesmo capital inicial, R$20, a taxa é 5% ao mês. Pessoal, aqui eu não coloco em porcento, eu coloco em decimal. Então, 5% é a mesma coisa que 0,05 vezes o tempo. Só que ele não disse o tempo, ele quer saber qual a equação que vai me dar a relação do ganho com o tempo. Então, fazendo essa continha aqui, ó, o 20 continua, 20 vezes 0,05 é 1. Então, 1 vezes t, 1t. Essa minha equação aqui vai dizer que, de acordo com o tempo, quanto que vai ser meu capital. Como eu estou falando ao mês, então, no primeiro mês, quanto que eu vou ter de capital acumulado? 1 vezes 1 mais 20, vou ter R$21. E se fosse no 10º mês? Opa, 10 vezes 1, 10. 10 mais 20, R$30 seria o valor do capital acumulado. Tá bom? O que chama atenção aqui para a gente em relação ao juros simples? A equação que eu gerei aqui do meu capital acumulado, ela é sempre linear. O gráfico que vai ser representado aqui vai ser sempre uma reta. Ou seja, pessoal, o juros simples sempre é representado por um gráfico linear. A evolução do meu capital acumulado sempre vai ser uma reta de acordo com a variação do tempo. Tá bom? Mais um exemplozinho aqui. Um capital de R$800 a 30% de juros rendeu, 30% ao mês, rendeu R$720. Por quanto tempo ele ficou aplicado? Opa! Eu estou falando só de juros aqui, pessoal. Olha só. Simples, é J-CIT. Então ele rendeu quanto de juros? Olha aqui, ó, 720. Qual foi o capital inicial que eu apliquei? Opa, foi 800. 30% ao mês. 30% em decimal é 0,3. E o tempo é o que ele quer saber. Quando eu fizer essa continha, 800 vezes 0,3 eu acho 240. Então, eu passando esse valor dividindo aqui, fica 720 por 240 vai dar 3. Ou seja, em 3 meses, rendendo 30% ao mês, um investimento de 800, eu recebi quanto de juro? R$720. É só prestar atenção, pessoal, para colocar as informações nos seus devidos lugares, tá ok? Olha só, o capital
é o capital, a taxa na taxa, quanto que ele rendeu, que é os juros, no lugar dos juros. Colocou na formulazinha, não tem erro. Tá joia? Ótimo. E para finalizar nossa teoria, então nós temos os juros compostos. Olha só, qual é a diferença da fórmula? Essa aqui é um pouquinho mais difícil, mas dá para guardar também, pessoal. Ó, aqui eu tenho que o meu capital acumulado é o capital inicial, que vezes 1 mais a taxa elevado a n. N é meu T lá, tá, pessoal? É o meu T. Aqui, esse Tzinho aqui, pode ser chamado de T também aqui. É o tempo. Esse N corresponde ao tempo. Lembrando também, taxa e tempo tem que estar na mesma unidade. Considerem aqui N, tá, pessoal? Aqui considerem N. Vamos lá então ver como que funciona isso. Olha só, o valor de um carro importado aumenta 10% ao ano. 10% agora é ao ano. Quanto custará o carro daqui a 3 anos, se hoje ele custa 80 mil? Normalmente, pessoal, o exercício ele fala se é juro simples ou juro composto. Mas quando a gente trata de empréstimo, financiamento, que a gente fala de mercado financeiro, o mercado financeiro ele trabalha com juros compostos. Então, quando ele não exemplificar, trabalha com juros compostos. Se ele te disser que é juros simples, fica vocês aplicando a outra forma. Beleza? Então vamos lá, ó. Capital acumulado em esse Nzinho aqui, esse 3 significa para representar qual é o capital acumulado em 3 anos, que é o que ele quer saber. É o capital inicial, 1 mais a minha taxa de 10%. Ó, isso aqui é o ano e o meu resultado que é o ano. Então, esse 3 aqui, que é o ano e ano tá certo, tá na mesma moeda, tá ok? 10%, pessoal, é 0,1, é 10 sobre 100. 0,1 mais 1 é igual a 1,1. Como é que eu faço essa continha? Essa é a parte chata dos juros compostos, pessoal. Eu tenho que calcular primeiro essa potênciazinha aqui. Para calcular 1,1 elevado à terceira, é a mesma coisa que 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1, que é 1,331. E aí eu pego esse 1,331 e multiplico por 80 mil e acho, então, o valor de 106.400. Então, o carro vai custar daqui a 3 anos R$ 106.480. Qual é a dificuldade que nós temos em juros compostos, pessoal? Os exercícios são simples. A dificuldade é porque se eu pedisse em 12 anos, por exemplo, aqui que seria elevado a 12. Então, ficaria 1,1 elevado a 12. Eu teria que calcular 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 vezes 1,1 12 vezes. E depois multiplicar por 80 mil. Por isso que a gente diz que exercícios de juros compostos, quando o período ele é grande, nós devemos recorrer ao auxílio de uma calculadora, porque dá bastante trabalho as continhas. Tá joia? Mas até 3, 4 dá para fazer tranquilo na mão e calcular esse resultado. Joinha? Excelente. Muito bom, pessoal. Para finalizar a nossa aula, então, eu queria deixar esse slide com um gráfico que mostra a diferença entre juros simples e juros compostos. Olha só, o crescimento dos juros simples e o crescimento dos juros compostos em relação ao tempo. Conforme eu disse, ó, os juros simples em relação ao tempo, conforme eu vou aumentando meu prazo, ele cresce de uma forma linear. Linear lembra de linha, de reta. Nos juros compostos, quanto maior o prazo eu tiver, ele vai crescer de forma exponencial, que é o que está dizendo aqui. Tranquilo, pessoal? Então, esse gráfico representa juros simples, juros compostos, correlacionando o capital em relação ao tempo. Tá bom? Olha, o mesmo capital inicial, quando eu chego aqui nesse meu ponto N aqui, se eu continuar atravessando, a minha reta vai estar aqui, ó. Eu vou ter esse valor de capital final acumulado. Em compensação, aqui, ó, eu vou sair fora da tela nos juros compostos. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que agora que vocês viram a teoria, vocês possam resolver os exercícios. Assistam quantas vezes vocês precisarem, ok? É importante rever para tirar as dúvidas. Procurem fazer o máximo de exercícios de fixação possível. Ok? Um grande abraço. Fui!